Boa noite, estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério. A cada semana um assunto de interesse geral da comunidade aqui pela TV Sete Lagoas, a TV comunitária de Sete Lagoas. Hoje nós temos duas convidadas. Vamos falar um pouco sobre turismo, um pouco também sobre a história de uma paróquia que é muito cara em Sete Lagoas, que é a paróquia de Santana e São Joaquim, que está realizando a sua festa anual. Nós temos aqui conosco a Helena Pereira de Souza, que trabalha na Secretaria da Casa Paroquial de Santana e São Joaquim, e a Maria de Lourdes Pinto, Lourdinha, a cidade toda conhece como profissional da área de turismo em Sete Lagoas, a diretora da Lourdinha Turismo. Vamos falar um pouco de turismo e um pouco também da história da paróquia de Santana e São Joaquim. A festa está acontecendo ao longo dessa semana, com previsão de encerramento no próximo domingo. Helena, prazer receber você aqui para contar histórias interessantes da paróquia, né? Prazer é todo meu de estar aqui. E Lourdinha, você também colaborando, né, para essa festa de Santana, para aumentar o brilho. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Rosalvo. Desde já, mais uma vez, agradeço a oportunidade à TV Sete Lagoas. Lourdinha, falando um pouco sobre turismo, muito se fala em turismo em Sete Lagoas. A cidade tem uma secretaria de turismo, tem a Celtur, que pelo que se comenta na cidade será extinta, e eu acho que não vai fazer falta nenhuma, porque nunca fomentou o turismo em Sete Lagoas. E o que se fala é o seguinte: o turismo não acontece na cidade. Com tantas atrações, uma cidade privilegiada pela natureza, ela não atrai turistas. Afinal de contas, você que está no ramo há mais de 30 anos, o que está acontecendo errado? No meu entendimento, Rosalvo, eu acho que Sete Lagoas merece mais credibilidade para o turismo, para com o turismo. Seria assim, interessante, um momento muito oportuno de falar sobre isso, porque, no meu entendimento, parece que o turismo em Sete Lagoas é um segmento desacreditado. As pessoas que deveriam acreditar, as pessoas que podem contribuir, às vezes não dão a credibilidade que a cidade merece, que o turismo merece, que as belezas naturais merecem. O turismo em si, no meu ponto de vista, é desacreditado. Pois é, mas veja bem, existe o CAT, que oficialmente se chama Centro de Apoio Turístico, mas que de apoio turístico não tem nada. Não dá nem para parar de carro lá. Você chega lá, não tem nenhuma informação. Lá funciona uma loja de artesanato. Aí já se começa muito mal, né? Embora, Rosalvo, o artesanato, a princípio, para algumas pessoas parecem não ter a ver com o CAT. No meu entendimento, o turista gosta de levar uma lembrança da cidade. Precisa ser avaliado por uma capacitação no próprio artesanato. Por quê? Porque todo artesanato de cidade turística, como você sabe, para ele ser mais valorizado, ele precisa de ter uma melhor identificação. Porque os artesãos que lá trabalham, eles trabalham muito bem. É um grupo de pessoas muito significativo. São muitas famílias que o que ganha ali contribui para a renda familiar. E do lado turístico, eu acho que o turista gosta de levar uma lembrancinha de Sete Lagoas, uma vez que a cidade de Sete Lagoas é carente de souvenir. Então lá é uma referência onde se compra uma lembrancinha da cidade. Tudo bem, eu concordo com você, mas não pode ser só isto. Lá virou uma loja de artesanato. Reconheço o valor do artesanato como segmento importante da economia, mas o CAT hoje é apenas uma loja de artesanato. Não tem nada, nenhuma informação para o turista. Concordo com você que o CAT, no sentido de
da função com que ele foi construído, da função real dele, ele perdeu a finalidade, né, o sentido. E, como você disse, CELTUR, Secretaria de Turismo, até então, a CELTUR sempre deixou a desejar com relação ao devido valor e a devida identidade que o CAT sempre mereceu. Porque a finalidade do CAT é assim, ao longo do tempo que a gente convive com o CAT, a finalidade dele, na realidade, ele não tem uma prestação de serviço adequado. E ultimamente, nos últimos anos, ele perdeu a identidade de centro de apoio ao turista. Infelizmente, virou um lugar indesejável, com a presença de andarilhos, com a presença de pessoas estranhas. Sete Lagoas está passando por um momento delicado no sentido de segurança, e lá percebe-se que muitas pessoas que chegam na cidade frequentam a pracinha do CAT. Inclusive tem comentários que pessoas estão passando ali por roubo, como se fosse relâmpago, tipo um roubo relâmpago, devido à proximidade com o Banco do Brasil. E é uma pena, porque a localização é privilegiada, é uma praça bonita, mas o CAT está caindo aos pedaços, virou um lugar assim difícil de aceitar pela beleza que é a cidade, a localização privilegiada, e a finalidade dele perdeu, né, o sentido. Pois é, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de festa. Helena, a paróquia de Santana e São Joaquim completou recentemente 70 anos de existência, inclusive houve festas muito interessantes lá, a inauguração de um memorial contando a história da paróquia. Eu estive lá, esteve aqui o coral de a orquestra, né, de César Minas de Belo Horizonte, e agora estamos em plena época da festa de Santana e São Joaquim, que se encerra no próximo domingo, né? Exatamente. E você conhece muito da história da paróquia? Conheço assim. Eu não posso falar tudo na íntegra, como foi o início, como foi a caminhada. Mas a gente ouvia, né, as pessoas comentando como foi o início essa devoção a Santana. A devoção de Santana, essa festa, começou numa sala de visita de uma senhora chamada um banner atrás ali. A senhora Margarida da Silva. Ela era muito devota de Santana, então na época de Santana ela rezava o terço com a pequena comunidade, muito pouca gente, ali perto, aqui perto onde está a padaria de Iaçu. E ela fazia novena, né? Na casa dela. Na casa dela. Mas a devoção foi crescendo de tal maneira que a salinha dela devia ser um casebre. Era um cerrado. O que tinha aqui era tatu, preá, muitos animais de cerrado, né? E o que ela fazia? Era muito frio na época, né? Então ela, depois da reza do terço, talvez comentário do evangelho, ela servia um café. Então muita gente ia para esse terço para tomar o cafezinho de Santana, que ficou chamando até o cafezinho Santana. Mas acontece que foram chegando outros moradores e passaram a frequentar a casa da Dona Margarida. Isso foi no ano de 1886. Quer dizer, mas a devoção deve ter começado muito antes. Isso foi na casa dela. Então ela achou melhor, no quintal dela, ela construiu uma pequena
Ermida, aqui, né? Uma pequena ermida, um pontozinho que cabia mais pessoas. E assim ficou por muito tempo, ela rezando o terço. Então ela viu a necessidade desculpa, ela, quando foi em 1918, ela veio a falecer. 1918. Mas ela tinha a ajuda de uns portugueses, liderado por Serafim Mauro e João Ribeiro, que junto com ela fazia essa festinha. Com a morte de Dona Margarida, o Serafim, mas o João Ribeiro, começou a ganhar pouco dinheiro, porque era pouca gente, aqui era cerrado. Então, com esse dinheiro, ele construiu outra capela maior, que é hoje a Capela de São Sebastião. Na rua Randolfo Simões. Essa rua chamava-se Alagoas, depois que passou para isso. E passou para lá a devoção. E ficou assim muitos anos. Os portugueses foram continuando com a festa de barraquinha, ganhando donativos, e ficou a igreja de São Sebastião. E foi aumentando. Agora, um detalhe: não se falava em São Joaquim. A igreja não era de Santana e São Joaquim, era só Santana. São Joaquim, isso já foi no templo do ex-padre Claudinei. Alguém pediu ele. A igreja estava reformada, de colocar São Joaquim também. Isso foi no tempo... Era marido de Santana. Foi falado isso, né? Eles são casados, vamos colocá-los juntos. Então, foi aí, no tempo do ex-padre Claudinei, que pôs... Quando ele era vigário da paróquia. Quando ele era vigário. E assim foi, aos poucos, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, viu que estava aumentando demais a devoção. O São Sebastião não cabia também, não existia São Sebastião. Então, por um decreto que fala aqui, o Dom Antônio dos Santos Cabral, arcebispo de Belo Horizonte, cuja arquidiocese pertencia ao Santo Antônio, que nós não tínhamos diocese aqui, pertencia a Santo Antônio. E percebendo a dimensão da importância, o culto à Mãe de Maria, né, pelos boas visitando, criou-se a paróquia de Santana, aqui tem o decreto registrado sob o número 2088, na Cúria Metropolitana de Belo Horizonte. Então, Dom Antônio dos Santos Cabral achou melhor, isso aí já foi mais para o nosso tempo, né? 1939. Muito antes, deve ser muito, acho que eu nem era nascido quando começou foi nessa época. Eu não lembro da construção, mas o que foi feito primeiro foi aquela parte, é o presbitério. Quem não sabe o que é presbitério, é o lugar onde fica o presbítero, o que celebra a missa. Foi feita só aquela parte. Eu era muito criança e a gente brincava nos alicerces da igreja. Um fato muito importante é que, com a ajuda, quem ajudou muito foi a Oficina Ferroviária Central do Brasil. Ajudou demais mesmo. Então, a pedra fundamental, aí já foi minha irmã que me contou, que a pedra fundamental era um bloco de granito que trouxeram da oficina até aqui. Como que eles trouxeram essa pedra? Não havia quem colocasse aquela pedra numa carroça, num caminhão. Então uma turma de homens, cada um com um pau bem forte, enfiava debaixo da pedra e cantava uma coisa ritmada, né? No ritmo daquele canto, eles empurravam a pedra. No ritmo do canto, eu lembro que falava, ei Mariquinha, rei, ei Mariquinha, rei. Isso era cantado. E assim eles trouxeram a pedra até onde foi construída a primeira parte da matriz. Me contaram que fizeram um buraco muito grande, bem fundo, e todos os paroquianos escreveram seu nome
está lá, se abrir, deve estar lá. Fizeram um buraco bem fundo, né? Aí construíram a primeira parte de Santana, que deve ter sido o primeiro vigário, Padre Muti, onde ele tomou posse 15 de fevereiro de 1939. Foi oficializado no dia 1º de janeiro, mas o padre tomou posse 15 de fevereiro de 39, tendo como testemunho Padre da Mata, Francisco Fulgêncio, cuja família está aí ainda, e um tal de Almir de Tal, que eu não sei o sobrenome. E ali construiu a primeira partezinha de Santana. Eu lembro que eu estava já aí eu já tinha meus 7 anos, não sei, a gente estava no catecismo, nessa primeira partezinha. Quando a catequista começou a gritar gritando as crianças, e a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. Ela nos pôs de dentro e fechou com a porta assim, de uma madeira assim muito ruim, era um lobo que estava passando. Então ela pôs as crianças lá dentro. Nunca esqueci desse lobo. Era mata, era cerrado mesmo. Aí construiu essa parte, e no decorrer dos anos, outros padres, cada um fazia uma coisa. Cada padre que vinha, foi o Padre Muti, depois dele veio o Padre Israel, que fez mais um pedacinho. Depois veio o Padre Joaquim Soares, fez mais. Então, cada padre que vinha fazia um pedacinho. A ermida, aquela cruz, aquelas coisas que a dona Margarida fez, já não existia mais. Bom, as histórias são muito interessantes, mas infelizmente não é possível contar tudo aqui, porque o nosso tempo é curto, né? Nós estamos encerrando o primeiro bloco, daqui a pouco nós voltamos falando um pouco mais dessa festa de Santana e também a participação da Lurdinha Turismos na festa de Santana e São Joaquim deste ano.